Vamos continuar nosso estudo sobre equações de primeiro grau. Na aula passada eu mostrei 3 formas diferentes de resolver um cálculo, uma equação de primeiro grau bem simples, né? Que eu mostrei para vocês. E nesta aula eu vou mostrar duas formas, as formas que são mais utilizadas, né? Para se resolver esse tipo de equação. 3 mais x é igual a 10. A primeira forma que dá para utilizar é a que os professores mais gostam de utilizar na sala de aula, que é quando você isola o x para encontrar o resultado desta incógnita. Então eu vou isolar o x, eu vou deixar o x sozinho deste lado do igual, do lado que ele já estava, e vou mandar o 3 para o outro lado trocando de sinal. Só que primeiro eu vou copiar o número 10 que já estava daquele lado. Sempre lembre de copiar todo mundo que já estava num determinado lado antes de passar o número que está do outro lado, né, para o lado oposto. Então, 3 vou passar para o outro lado e troco de sinal, então fica menos 3. Agora é só resolver essa continha. X é igual a 10 menos 3, que é igual a 7, certo? Essa aqui é a primeira forma, que é a forma que os professores normalmente utilizam nas escolas. Ela é bem importante vocês aprenderem os macetes dela, porque normalmente os professores gostam que os alunos façam da forma que eles ensinaram, né? E não de formas diferentes, embora alguns outros professores aceitem. Agora eu vou mostrar por que quando você passa, né, um número para o outro lado, ele troca de sinal. Na verdade, na matemática não existe essa mágica de passou para um lado, troca de sinal, foi para o outro lado, trocou de sinal. Não existe isso. Na verdade, isso é só um macete, né, para que você possa compreender. Na verdade, é um mecanismo de resolver o cálculo, mas a forma real, como você está fazendo, eu vou explicar aqui. 3 mais x é igual a 10. Olha só. O número 3, somado ao x, a soma disso tudo aqui, de 3 com x, é igual a 10. Se eu tirar o número 3 desse lado, e eu tirar o número 3 aqui de dentro do 10, vai sobrar x é igual a um determinado número. Esse número que sem o 3, né? Olha só, desse lado aqui, x, se eu não tivesse o número 3, eu só teria o x. O 10, se eu tirar 3 de 10, eu vou ter x é igual a um determinado número, que é o valor do x, que é a nossa incógnita, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou cortar o 3 daqui e vou tirar menos 3 aqui, ó, desse número 10, tá? Então, olha só. 10 menos 3 é 7. 3 eu cortei, né? Vou zerar ele aqui e vou colocar x é igual a 7. E dá para fazer isso sempre? Dá, sem problema. Não é muito complexa essa forma de se resolver, né? Mas quando vocês pegarem equações maiores, né, vai ficar cada vez mais difícil de fazer por esta forma. Só que essa forma explica o porquê de quando você joga para um lado, né, aparentemente troca de sinal. Não é que você está trocando de sinal, é simplesmente, olha só, o fato de eu estar jogando para lá significa assim, ó, eu estou tirando 3 daqui, não tem 3 mais aqui, ó, você está vendo que aqui agora é só x. É como se eu tivesse jogado para o outro lado. Mas se eu tiro 3 daqui, o que eu faço do outro lado? Tiro 3 também. Então, o 3 eu apago e coloco o menos 3 do outro lado. É a mesma coisa que eu fiz aqui. O 3 eu apago e coloco o menos 3 do outro lado. 10 menos 3 é 7. 10 menos 3 é 7. X é igual a 7 e x é igual a 7. São duas formas diferentes de visualizar esta conta, né? Mas você responde da mesma forma. O resultado é o mesmo. Agora vamos fazer este cálculo aqui. Esta equação aqui. 5 mais x é igual a 8. Isola o x e vai passar o 5 para o outro lado. Primeiro copio o 8 que já estava lá e passo o 5 trocando de sinal. O 5, por estar positivo, vai para o outro lado, negativo. 8 menos 5 é igual a 3, logo x é igual a 3.
Agora, essas aqui são as equações que eu tinha mostrado na aula passada para vocês, né? Eu mostrei primeiro que as equações, elas são igualdades. Então, sempre que você tiver uma equação para resolver e você for olhar na expressão matemática, você vai ver uma igualdade, certo? Equação do primeiro grau é uma igualdade onde a sua incógnita está elevada a grau 1. Ela tem potência 1. Quando você tem potência 1, você não precisa representar a potência, tá bom? Então, olha só o que a gente fez aqui. 2 mais x é 2 mais 3. Por quê? Aqui eu utilizei a lógica para resolver esse cálculo aqui. 2. Qual que é o único número que somado a 2 é igual a 5? Porque se eu sei que 2 mais x é 5, só pode ter um número aqui que somado ao número 2 é igual ao número 5. E esse número seria o valor de x. 2 mais 3 é igual a 5, logo x é igual ao número 3, certo? Agora então, o que eu vou fazer aqui nessa equação que eu fiz aqui? Eu vou substituir o valor de x pelo valor de 3, só para ver se o meu cálculo ele estava correto. Então, eu vou colocar aqui 5 mais 3 é igual a 8. O cálculo, olha só, eu substituí x por 3, que é o meu resultado aqui, o valor de x, né? 5 mais 3 realmente é igual a 8. Isso significa que a minha equação está correta. Sempre que você precisar conferir, é só você substituir o valor de x que você encontrou lá no enunciado da sua equação. Quando você substituir e o valor for correto, então sua equação está correta. Então, nesta aula de hoje é só isso e a gente se vê na próxima aula de equação do primeiro grau.